a visão do trono. Como João viu o trono de Deus. Como João chega nesse momento, aqui na segunda visão. Tá? A primeira visão, ele teve a visão das 7 igrejas. 7 igrejas do Apocalipse, nós já estudamos. E agora nós vamos estudar a outra visão, a visão de João do trono de Deus. Apocalipse, capítulo 4, do 1 ao 11. Tá? Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e o sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circuncidava o trono. Verso 4. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido a um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como o do homem, e o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado e adoram aquele que vive para sempre. Quem está acompanhando? Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Vamos orar para que Deus nos ilumine com essa palavra. Senhor Jesus, eu te louvo, Pai, porque o Senhor nos dá a tua palavra para vivenciarmos, para vermos e para iluminar o nosso caminho. Pai, nos abençoe. Nos ilumina para entender a tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiro, Apocalipse, a visão do trono de Deus. Aqui nós vemos no primeiro versículo, o tema de hoje é a visão do trono nos traz paz, tá? Primeiro, depois dessas coisas, preste atenção que ele começa com a afirmação, depois dessas coisas. Significa que a primeira visão que ele teve foi das 7 igrejas. Depois dessas coisas significa a próxima visão. Daqui para frente tem mais algo que Deus vai falar para João. Agora ele diz assim, que na situação que ele está, no momento que ele está, ele teve a primeira visão, ele andou pelas 7 igrejas e viu que no meio das igrejas Jesus estava nele. Tá? E agora ele é chamado por Deus, aqui no verso 1, e diz assim, diante de mim tinha uma porta aberta. E a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá. Deus chamando João para entrar e ver o trono de Deus. Imagine essa cena, irmão. É por isso que eu digo a você, se você não ler o texto, se você não tiver com a Bíblia, você não vai conseguir identificar a profundidade disso. Deus chamou João e disse: venha para cá, entre aqui. E aí, naquela visão, nós vamos ver que no verso 1, diante de mim estava uma porta aberta,
E ele como que num sonho, essa é a sensação. João, ele entra no trono de Deus, ele entra e vê o trono de Deus. E imediatamente, o verso 2, vamos para o verso 2, diz assim, ó, imediatamente me vi tomado pelo Espírito. O que isso significa? Que eu falei para vocês que a carne não pode ter contato com Deus devido ao pecado. Então, para que a gente tenha contato com Deus, o nosso corpo tem que ser glorificado. É chamada glorificação. Mas perceba que aqui, João ainda não passou pelo processo de glorificação. Mas para ele ter o contato com Deus, ele teve que se encontrar em espírito. Então, Deus tornou a condição de João, humana, falha, pecadora, de uma forma que agora ele vai poder ver. Ele diz, imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava o trono do céu. E aí João visualiza o trono de Deus. No verso 3, ele diz assim, ó, aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e a sardônia. Fala aqui de duas pedras preciosas que simbolizam o brilho e o esplendor. Se você pesquisar na internet aí, essas duas pedras, você vai ver que são pedras belíssimas. A visão de João, de uma forma humana, era de duas, como se fossem essas duas pedras, uma visão de esplendor, uma visão que a única coisa humana, os olhos humanos de João conseguiu ver através dessa pedra, através dessa visão, olhar para o trono e ver toda aquela beleza, ele comparou isso a essas duas pedras, a pedra de jaspe e a pedra de sardônia. Diz também aqui no mesmo versículo 3 que ele viu um arco-íris ao redor do trono. Alguns estudiosos do Apocalipse vão dizer que ele representa a aliança de Deus. A aliança de Deus, assim como foi com o dilúvio, esse arco-íris ao redor do trono vai também representar essa aliança perpétua. Deus, ele tem uma aliança perpétua com o povo de Deus. Ele nos prometeu que ele vai voltar, ele nos prometeu que teríamos dores, ele nos prometeu que teríamos lutas, mas que o sangue dele já nos curou, já nos purificou e já nos salvou. Então, essa aliança ao redor do trono também representa uma aliança que eu e você tomamos posse quando nós entregamos nossa vida para Jesus cuidar. Então, entenda isso. No verso 4, ele diz assim, ao redor estavam 24 anciãos, 24 tronos, e neles 24 anciãos. Perceba no verso 4 que ao redor do trono maior existiu o trono de Deus, e ao redor do trono maior, isso é a visão de João, tá? Ao redor do trono tinham 24 assentos, 24 tronos, onde estavam os 24 anciãos, simbolicamente representam a igreja, tá? O estudo da teologia diz que esses 12 representam os apóstolos de Jesus e todos os patriarcas, tá? Não vamos detalhar aqui quem são essas pessoas, mas ele representa simbolicamente a igreja de Jesus, que se encontra para adorar o trono maior, que é o trono de Deus. E esses 24 estão ao redor do trono. O interessante é que, quando ele vai falar aqui no verso 4, se você quiser voltar mais um pouco, ele diz assim, eles estavam vestidos de branco e tinham a cabeça coroas de ouro. A vestidura branca representa o quê? A pureza. Ninguém pode chegar diante de Deus impuro. Era como se ele tivesse a visão daqueles que já foram redimidos, que receberam um corpo glorificado e que agora estão em condições de ter contato com Deus. Diz ainda que eles estavam com uma coroa. Perceba que essas duas afirmações ele já falou lá no capítulo 2, 26 do Apocalipse, que a coroa representava, a coroa aqui, né, do que vencesse, representava a coroa da vida, que ele deu, que ele comparou, que ele fez ele estava dando toda essa promessa. Cada igreja ele fez uma promessa: ao vencedor darei uma coroa, ao vencedor darei vestes brancas, né? Então, para a coroa, ele disse que é a coroa da vida, e essa é a coroa que estava
na cabeça dos 24 anciãos aqui do versículo 4, tá? A igreja de Sardes, né, recebeu essa promessa. Ao vencedor, lá em Apocalipse 3:5 diz, receberão vestiduras brancas. E lá em Esmirna, em Apocalipse 2:10, diz que eles receberão a coroa da vida. Eu te pergunto, meu irmão, você já recebeu a coroa da vida? A coroa da vida é dada para todos aqueles que já entregaram sua vida para Jesus, que já reconheceram a salvação em Jesus, a única salvação possível ao homem. No verso 5 ele diz também que do trono saíam relâmpagos e trovões. Perceba que é do trono que sai. É do trono que vem a ordem. O mesmo jeito que o trono tinha um esplendor da jaspe, do sardônio, do mesmo trono que tinha o arco-íris simbolizando a aliança, esse mesmo trono também saía raios, relâmpagos e trovões, que representam aqui o juízo de Deus. Tá? Esse mesmo trono que sai o esplendor, sai também juízo. Significa que Deus está no trono também para julgar a terra, para julgar a humanidade. E essa humanidade está precisando reconhecer a soberania de Deus. A humanidade tem procurado encontrar super-heróis. Procura na política, procura na ciência, procura em todas as formas super-heróis. E enquanto que nós estamos vendo aqui que a visão de João é linda, tem alguém no trono comandando tudo isso aqui. Esse é o trono de Deus. Outra coisa interessante aqui no verso 5 é que as 7 lâmpadas, né, que ele fala que são 7 espíritos, pode simbolizar também que esses anjos, esses 7 espíritos, são anjos que serviam a Deus. Tá? A pessoa pode perguntar, mas não é só um Espírito Santo? Né? Mas aqui pode ser uma representação exatamente pode ser a função do Espírito Santo, como para os próprios atributos dele. Tá? Então, as 7 lâmpadas que representam os 7 espíritos simbolizam os anjos a serviço de Deus. O Deus no trono e os anjos vão lá cumprir a tarefa ordenada por Todo-Poderoso. Então, desse mesmo trono sai redenção, do mesmo trono sai o juízo. É parecido com os tronos, né, com os julgamentos que nós vemos aqui. Parecido, pastor, mas os tronos daqui, o julgamento daqui são injustos. Está totalmente correto. Mas para demonstrar que o trono de Deus é perfeito, aí nós vamos lá para o verso 6. Diz assim no verso 6. Ó. Leia comigo aí. Também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Sabe o que significa? Que desse trono não há injustiça. Esse trono é perfeito. A simbologia do mar de vidro e da clareza como cristal é um trono transparente, onde não há erro de sentença, onde não há interferência de interesses, seja de qualquer tipo. O trono de Deus representa algo que nenhum tribunal da terra tem. Julgamento perfeito. A figura dos 4 animais descritos, ele vai falar aqui dos 4 animais, revelam a perfeição do plano de Deus na humanidade. O trono de Deus é perfeito, os julgamentos de Deus são perfeitos, e a humanidade, alguns vão, em vez de olhar agora para Deus e dizer assim, mas Senhor, livra-nos deste mal. Tem alguns que vão estar dizendo agora, onde está Deus? Porque acha que Deus está satisfeito com aquilo que a humanidade está fazendo. Alguns meses atrás, no carnaval e em outras festas, nós vemos as pessoas blasfemarem o nome de Deus, dizer que Deus é homossexual, coisas do tipo. Não adianta nem a gente citar nomes em grupos. São essas pessoas que com certeza hoje vão estar dizendo, onde está Deus? Pois Ele está dentro da nossa casa. Ele está dentro da sua casa, meu irmão. O Deus que nós servimos não é servido por mãos humanas. Ele não está limitado a 4 paredes. O Deus que nós servimos, Ele está no trono, comandando tudo. E é esse Deus que faz com que coisas maravilhosas como esse texto do Apocalipse nos faz ter esperança, porque um dia nós estaremos vendo esse trono face a face.
No finalzinho do verso 6 ele disse assim, ó: no centro do trono e ao redor do trono haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Não se assuste, tá? Com essa figura de linguagem. Verso 7. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro um homem e o quarto uma águia. Esse é o verso 7. Diante de algumas interpretações, um texto que traz várias interpretações, mas eu encontrei uma interessante de William Hendrickson, um teólogo estudioso do Novo Testamento, que nos explica aqui o que representa a figura desses animais. Primeiro, se você pegar Ezequiel, capítulo 1, fala da representação de anjos. Ezequiel, capítulo 1, Ezequiel, capítulo 10. E perceba como esses animais, eles têm características muito semelhantes aos dos anjos. Então, por isso que Hendrickson diz que esses anjos são comparados a esses animais. Por quê? Ele vai falar que o leão representa a força e a liderança. O boi, a capacidade de serviço. Você sabe que o boi é um dos animais que aguenta serviço, ele era usado em moinhos, usado em várias atividades, e até hoje é dessa forma. O homem representa a inteligência, segundo Hendrickson, e a águia, agilidade e rapidez. São 4 atributos endereçados aos anjos. Por que ele concordo com ele quando ele fala isso? Porque o que vem depois aqui, agilidade pela questão do anjo, receber a ordem de Deus e ir avisar. Lembra lá de Daniel, que recebeu um anjo na sacada da sua casa, trazendo a resposta das suas orações. A agilidade, a inteligência, a capacidade de servir, tá? A força, que representa aí o leão. Então, por que Hendrick está certo? Eu concordo com ele. Porque no verso 8 diz um negócio bem legal aqui. Vamos ver o verso 8. Cada um deles tinha 7 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. De noite eles repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Perceba que essa mesma representação está lá em Ezequiel, capítulo 1. Os anjos se juntam e louvam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Imagina agora, se coloca no lugar de João. Imagina você vendo uma cena dessa. Deus no trono, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, cantando, ministrando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Que cena, que visão João teve, que homem privilegiado, para que eu e você pudesse crer. Alguém que estava no meio de nós, homem como nós, de carne, fragilizado, escravizado na ilha de Patmos, tem uma visão dessa para que eu e você, agora em 2020, tivéssemos a oportunidade de vislumbrar o trono de Deus. Como será maravilhoso, irmão. Perceba mais um negócio bem legal aqui no verso 9 e 10. Estamos terminando. No verso 9, olha só como é a função desses 4 seres viventes. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, verso 10, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado e adoram aquele que vive para sempre. Olha que maravilha, que visão maravilhosa. Diz mais, eles pegam as coroas e lançam diante do trono. Gente, é uma visão que, quando eu estava preparando o sermão, eu fechei os olhos e tentei imaginar essa cena. Feche os olhos e imagine essa cena. João recebe o chamado de Deus. Entra nessa porta aqui, João. Ele entra na porta, vê toda aquela estrutura montada para adorar a Deus. Que maravilha, meu irmão, será esse dia. Esses anjos aqui parecem ser uma espécie de regentes de um coral. Parece representar a liderança na adoração dos anciãos. Percebam? Os anciãos estão lá adorando a Deus e quem está regendo o coral são os anjos. Lembre que a Bíblia ela não foi escrita verso a verso, como a gente está lendo aqui. Esse texto a gente pode ler de forma completa. A gente vê ele em parte, mas se você pegar ele de forma completa, você vê que ele está falando de uma situação, de uma história só. É a segunda visão de João. Os anjos se prostram lançando as coroas,
Um cerimonial que demonstra a soberania de Deus expressada na canção Santo, Santo, Santo. Meu irmão, o que nós estamos esperando para adorar esse Deus com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação? Esse local, ele existe. O trono de Deus é disponível a todos. Hoje nós não podemos nos abraçar apenas virtualmente. Hoje nós não podemos estar perto. Mas quero que você tenha a mesma sensação que eu estou tendo aqui agora. De que o trono de Deus está disponível a todos. E as pessoas precisam saber. As pessoas precisam saber, meu irmão, que isso é algo que Deus, quando chamou João, com certeza os vislumbrou. Porque Deus é onipotente, onipresente. Deus pode ter vislumbrado. Eu vou pedir para que João escreva isso, sabe para quê? Para que um dia a PIB Tabapuá, a PIB Planalto, a Igreja Batista de Getsemane, toda a igreja, a congregação do Guajiru, todos vejam que o que eles estão fazendo aos domingos e agora dentro da casa não é à toa. É algo que está disponível e que vai acontecer. Nós podemos estar em casa hoje presos, ao mesmo tempo livres, porque temos uma esperança. Tem muita gente correndo atrás da economia, do dinheiro, com medo que as coisas não vão dar certo, que o país não vai quebrar. Eu confio no Deus que está sentado no trono. Para finalizar, verso 11. Tu és digno. Aí João, depois de ter a visão, João faz essa... Perceba, não sei se na sua Bíblia está, mas na minha está entre parênteses assim, ó. Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. João termina dizendo assim: Senhor, diante de tudo isso que eu estou vendo, eu sei que tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Agora eu te pergunto, depois de ter uma visão dessa, mesmo sendo escravo, João estava escravizado em Patmos. Ele tinha autoridade. José estava preso. E José, dentro da cadeia, comandava a cadeia. A Bíblia nos diz que José recebeu a autoridade do carcereiro. José, cuida aí, porque eu confio em você. Com certeza João tinha a mesma autoridade lá em Patmos, porque ele era um senhor de idade. E quando ele falava com autoridade. Porque quem tem uma visão dessa, quem tem a visão do céu, não tem medo de perder emprego, não tem medo de ficar pobre, não tem medo de faltar comida. Quem tem uma visão dessa, crê que tudo vai passar. Quem tem uma visão dessa vai se lembrar. O chefe está demitindo, aí você vai se lembrar, mas o trono de Deus é que está no comando. Nem se ele não quiser, ele não consegue. Quem manda é o homem lá em cima. Que maravilha. Irmão, eu quero te deixar aqui 3 lições para que você leve essa semana. A gente vai ter uma semana ainda de quarentena, mas eu quero que você guarde 3 lições dessa mensagem de hoje, tá? Primeiro, saber que Deus está no trono da história nos traz paz. Amém? Saber que Deus está no trono nos traz paz. 2, as ordens do trono de Deus são perfeitas. As ordens do trono de Deus são perfeitas. E número 3, sair debaixo desse trono é perder a oportunidade de vê-lo pessoalmente. Eu tenho certeza que você não quer perder essa oportunidade. Amém? Igreja, louvo a Deus pela vida de vocês. Louvo a Deus por fazer parte de um povo que vai ver esse céu, que vai conhecer João. Imagina a gente falar com João. João, me diz aí, João, como é que tu conseguiu, no meio de tanta luta, sorrir? Vamos falar com João, vamos falar com Pedro, vamos conversar com esse povo todo, porque nós cremos no céu, nós cremos no trono de Deus.
Oremos. Altíssimo Deus, eu te louvo, Pai, por essa igreja abençoada que o Senhor nos colocou para servir, pelas pessoas que estão participando dessa live. E quero te pedir, Deus, por cada família, por aquelas pessoas que estão temendo agora, que estão com medo do que pode acontecer, que nesta noite elas possam se sentir mais leves, em saber que Deus está no trono, em saber que Deus está no comando. Visita cada lar, cada família, cada coração, para que essa visão do trono que tivemos hoje, com a Tua palavra, possa nos trazer um espírito de paz, de comunhão, de perdão e de amor. Visita cada família, Deus, aqui representada, e toca no coração de cada um que ouve essa palavra, que vai ouvir durante o dia, para que busque se reconciliar o mais breve possível com aquela pessoa que ela talvez ache que ainda está magoada com ela. Deus, faz isso, Pai. Me incomoda também, me mostra também se existe alguém que eu preciso pedir perdão. Eu quero me incluir, ó Pai, nesse desafio. E te peço, Deus, nos dá coragem, que Teu Espírito Santo nos incomode a semana toda, para que liguemos para essa pessoa e possamos dizer para ela que o Senhor Jesus pediu para que ligasse, para que pedisse perdão, porque a palavra de Deus mostrou para ele que existe um céu, que existe um Deus que está no trono e quer ver todos da sua família lá. Deus, eu te oro por cada família aqui representada nessa live, por cada família neste país, nesse mundo, que está parado nesse momento, porque Deus quis parar, para que se voltem para Ti, para que entendam que é momento de parar tudo, é o momento do break, é o momento de dar uma pausa e olhar para aquilo que realmente é importante. Obrigado, Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.